todos bem-vindos ao nosso sonho que está se realizando hoje, o nosso podcast chamado Sharkcast. Eu sou o Bispo Cristiano e eu estou aqui com o meu filho, que é Pastor Pedro da Sara Itajaí, e nós estamos aqui para compartilhar com você aquilo que tem acontecido, aquilo que Deus tem feito de tão maravilhoso na nossa regional chamado Shark Tank. E você vai saber hoje por que esse nome, o que está acontecendo nessa regional, o que Deus está fazendo, e nós esperamos que aquilo que nós vamos compartilhar aqui no nosso Sharkcast possa ajudar você, possa abençoar a sua vida, possa te inspirar a servir a Deus. Maravilha. E antes de mais nada, como todo bom podcast, já quero te falar, compartilha esse episódio, que você possa curtir esse vídeo, que você possa se inscrever no canal, estamos no canal Sara Balneário Oficial, que você possa espalhar nas suas redes sociais, porque aquilo que é bênção para você pode ser bênção também para muitas outras pessoas. E nesse episódio inicial, nós vamos falar o que você pode esperar do podcast Sharkcast, dos nossos convidados, interações. A gente tem muitas surpresas. Não sei se você já percebeu algumas coisas novas, um pouco diferentes aqui. Ao longo desse episódio a gente vai estar querendo interagir com você. Vai ser essencial. O podcast da Regional Shark Tank não é feita de uma, de duas pessoas. É feita de toda a regional, de todos os nossos tubarões ao longo dessa região. E olha que são muitos tubarões, né? Muito bem, e você que está assistindo aí já pode fazer o comentário aí, o que você quer saber que tem aqui dentro dessa caneca aqui do Pastor Pedro, você pode fazer a pergunta aí. Não é? Muito bem, bom, vamos lá então, antes de mais nada, né? Deus é bom. Deus é bom todo Deus tempo. Deus é bom demais, né? Era um sonho, né, poder fazer esse podcast. Nós estávamos... Quanto tempo, né? Tanta coisa que a gente gostaria de compartilhar, que Deus tem feito, e deu certo, né? Deu certo. Eu quero agradecer aqui ao Tujuleb, esse espaço maravilhoso. Inclusive, você que está assistindo a gente, você pode fazer um podcast, um vídeo, um conteúdo aqui desse local. Pessoal, gente boa demais aqui. Então, você pode estar entrando nas redes sociais também, procurando Tujuleb, enfim, imagina você aqui fazendo um conteúdo também, né? Então isso é maravilhoso. Eu tô me sentindo assim, aqueles podcasts chique, super famosão, chique, assim. Olha que coisa mais linda que esse estúdio aqui, né? Bom, vamos lá. Bem. Bispo, o que é a Regional Shark Tank? Enfim, dentro da Sara Nossa Terra, o que é uma regional e o que é a Regional Shark Tank? Muito bem. Uma regional, ela é uma estrutura organizacional, né, para melhor poder evangelizar. É uma estrutura de aproximadamente 12 igrejas. Certo. 12 igrejas, uma regional dentro da Sara Nossa Terra. Eu digo aproximadamente porque pode ser mais, pode ser menos, não é? Mas é uma estrutura que a gente segue. E nós chegamos aqui em 2014, não é? Começando a Sara Balneário, mas nós já tínhamos o desafio de ser uma regional. Inclusive, uma regional num lugar, né? Numa localização que eu acredito ser uma das mais bonitas do Brasil, né? Que começa, digamos assim, lá no nosso sul de Bombinhas, né? Tijucas, né? Nós vamos ter o pessoal de Bombinhas e Tijucas aqui, olha aí, ó. Teremos aqui o João, teremos aqui, não é, o Elias, teremos aqui a Ágata, não é? Teremos aqui o pastor Zé e a pastora Ruth conosco ainda, mas de lá... E passando, obviamente, por Itapema, né? Balneário Camboriú e Camboriú também, vindo aqui para Itajaí, indo até Joinville e Jaraguá do Sul. Entramos um pouquinho também em Blumenau. Então imagina só que cidades lindas e abençoadíssimas. Então nós já tínhamos esse sonho, orávamos por essa cidade, mas começamos com uma célula. E hoje... Nós temos, pela graça de Deus, 12 igrejas, não é? Este ano, 2022. Temos, então, 12 igrejas. Então, de fato, agora somos uma regional. E aí nós demos um nome Shark Tank. Por que esse nome, Shark Tank? Essa missão, né, é uma missão nobre, é uma missão grandiosa, né? E aí, o nome Shark Tank, da onde surgiu esse aspecto
Shark Tank é o tanque de tubarões, né? Tem a história, né? A história verídica, não é? De que saíam, se não me falha a memória, acho que é do Japão, saíam da costa japonesa para mares mais longínquos para trazer uma determinada espécie de peixe raro, mas muito, muito boa, de muito sabor, enfim, uma iguaria. Mas essa distância que eles traziam, eles colocavam o peixe no tanque, no barco, e quando eles chegavam na costa, uma boa parte tinha morrido. E aí o que aconteceu? Num belo dia, ao pescar, mesma pesca, veio um tubarão junto no tanque. E quando chegou na costa, eles perceberam que não tinha morrido os peixes. E quando eles foram verificar o porquê, é porque o tubarão, naquele tanque, fazia aqueles peixes se movimentar. Os peixes precisavam de movimento para não morrer. Olha que interessante. Então, essa história você pode ver na internet, está aí, não é? Talvez não seja Japão, enfim, mas essa é a história, né? E aí, o Shark Tank é justamente isso, né? Nós somos uma grande equipe, porque a gente não faz a obra de Deus sozinho, nós somos uma grande equipe de muitas pessoas ajudando, orando, abrindo as suas casas para ter uma célula, liderando uma célula, enfim, contribuindo. A gente vai compartilhar hoje várias formas, né, que se tem para fazer a obra de Deus. E aí, o que são? Nós somos todos tubarões, ninguém fica parado, todo mundo tem um chamado, você que está nos assistindo, você também tem um chamado e você não pode ficar parado. E é justamente isso, nós somos tubarões para não deixar ninguém parado, se movimentar e fazer a obra de Deus. É engraçado que o tubarão não erra o bote, né? Você não vê tubarão errando o bote, você não vê o tubarão nadando para trás. Não tem. Por exemplo, né, como o leão é o rei da selva, né? Apesar de que não é ele que sai para caçar, diz que é a leoa, né? Mas ele intimida pelo seu rugido, né? Sim. Um tubarão intimida só, né, de você. Só da presença. Exatamente, né? Então, se o leão é o rei da selva, o tubarão é o imperador dos mares. Imperador dos mares, né? E é interessante porque como que se cumpre uma missão tão nobre, né? É com foco, né? É com determinação. E eu me lembro de 8 anos atrás a gente chegar e nós tínhamos 1, 2, 3 células no máximo, mas nós já tínhamos uma camiseta que era camiseta amarela contendo o nome das cidades que nós gostaríamos de alcançar, que nós sonhávamos, que nós clamávamos. Nós pesquisamos lá no Google Costa Verde Mar, aí colocamos lá, tinha na camiseta Ilhota, profético, nós vamos alcançar Ilhota em nome de Jesus. Navegantes, Camboriú, né, Bombinhas. Então, não importa o tamanho que se esteja, né? Mas se você tem um foco, vai até alcançar o foco, né? Então, o tubarão é essa imagem de determinação, de foco, né? A missão, ela precisa ter um local, um lugar, um espaço geográfico, um público e um tempo determinado para fazer, né? Se a missão não tiver isso, a tendência é que você falhe, né? É falhar, né? Então, a gente, por estar aqui, a gente, Costa Verde Mar, né? Primeiro que é uma coisa bonita, né? Costa Verde Mar, né? Certo? E a gente foi descobrir o que eram essas cidades costeiras aqui na nossa regional, né? Nossa região. E aí foi que a gente colocou. Vamos colocar onde tiver uma praia nessa região, vamos colocar uma igreja, né? Essa é a ideia, né? E quais são as principais marcas desses 8 anos que o senhor vê? Marcas, características da regional Shark Tank? Não, a primeira marca, acho que é a oração, né? Na primeira marca é cumprir uma missão debaixo de uma palavra, né? A gente veio para cá por conta de uma palavra, né? A gente sempre fala, comenta, compartilha que é o seguinte: o que você precisa? Você precisa ter um monte. O monte é o seu desafio. E você precisa ter a espada. A espada é uma palavra de Deus sobre a sua vida para cumprir esse desafio. É isso que você precisa. Tendo isso, o restante vai vir. Provisão financeira, pessoas, situações, portas vão se abrir. Agora você precisa ter um monte e você precisa ter a espada. Nós tínhamos um monte, que era essa região, e tínhamos uma palavra de Deus dada pelos nossos líderes. Ou seja,
O missionário não se envia, ele é enviado debaixo de uma palavra. Boa. Então, acho que a gente tem essa consciência muito grande hoje. Toda a nossa liderança sabe, né, que não vai se enviar, que vai receber uma palavra, ter o momento certo, a palavra, e essa palavra passa a ser a espada. A primeira coisa é a palavra. A segunda coisa é a oração, né? A oração, nossos relógios de orações, nosso tempo de oração, nosso clamor. Nada se faz sem a oração, os céus não se abrem sem a oração, os corações não são quebrantados sem a oração. Nós podemos ter o melhor planejamento, nós podemos ter finanças, podemos ter planejamentos, melhores ideias, mas se não tiver oração, os céus não se movem, né? Eu acho que é essa uma característica. A outra característica é a nossa metodologia, nossa rotina, a metodologia, através das células, do relacionamento, não é? Nós temos uma rotina ministerial, isso é bom porque essa rotina fala do início, do meio e do fim. Sim. Isso é importante porque você não perde tempo e você passa a ser mais assertivo. E a última coisa, eu acho que seria um pouquinho dessa leveza, né? Porque a gente tem um pessoal que a gente se diverte, a gente ri, a gente faz a missão de uma maneira leve, ela não é pesada, não é? Ela é, sim, exigente, mas ela não é pesada, né? Maravilha. E é interessante que daí a consequência disso, ou seja, os frutos disso, aí são abertura de células, abertura de igrejas, trabalhos sociais, projetos sociais, né? Porque eu me lembro, desde que nós nos reuníamos no hotel, nós fazíamos Quilo do Amor. Né? Então, desde que nós nos reuníamos em célula, poucas células, nós falávamos na expansão de abertura de igrejas. Parecia uma coisa assim, então, mas nem a nossa igreja nós temos ainda esse direito. Já estamos pensando em realmente esse... Né? Eu creio que, então, se a gente pudesse assim, sintetizar, o fruto de ter uma palavra, um monte, uma espada, o fruto de ter a oração, o fruto de ter uma metodologia e o fruto de ter uma leveza em lidar com isso, relacionamentos e tudo mais, seriam esses que nós estamos vendo, então, há 8 anos, pela graça de Deus. Eu creio que sim, né? Eu creio que sim. Deus está fazendo essas coisas tão lindas, né? Porque hoje somos em quantos tubarões hoje? Hoje nós somos em 200, praticamente 300 tubarões hoje. Líderes de uma célula de evangelismo. De uma 300 célula de evangelismo. líderes. Agora, se for contar o voluntariado, hoje na nossa regional passa de 800 pessoas, 800 voluntários. E de pessoas em célula, então? Pessoas em células hoje são 1.900 pessoas. 1.900 pessoas em célula. Então, toda semana sendo evangelizada, recebendo uma palavra, recebendo um aconselhamento, oração, sendo atendida. Sendo atendido pelo Quilo do Amor, sendo atendido pela... Né, a gente vai falar sobre os projetos sociais, né? Isso. Então, eu acho que isso é algo, enfim, muito inspirador, né? Se você tem uma palavra, se você tem um monte... Porque, traduzindo assim, às vezes é um líder de célula que está nos ouvindo. Se você foi enviado para abrir uma célula num bairro, você já tem um monte, que é aquele bairro, você já tem uma palavra que foi dada pelo teu líder, foi dada pelo seu pastor. Você já tem uma palavra. Se você não tem uma palavra, você tem agora. Nós estamos aqui, eu, Bispo Cristiano, Pastor Pedro, nós estamos te enviando. Em nome de você é a solução para o bairro que você está morando, para a rua que você está morando, tem a sua célula, para a escola que você tem aí, para a faculdade. Em nome de Jesus. Então, se você tem uma palavra, você tem tudo que você precisa. Então, rega essa palavra com oração. Exato, porque a palavra de Deus ela é criadora, né? Sim. Hebreus diz, né, que o mundo foi feito pela palavra e é sustentado pela palavra de Deus. Então, tudo que você precisa é a palavra e a palavra vai criar. A gente sempre fala, nós temos uma expressão que é o seguinte: os seres humanos usam a palavra para se comunicar, Deus usa a palavra para criar. Então, é usar esse poder criador da palavra. Você tem uma palavra de envio, fica firme nessa palavra. Essa palavra é um versículo, é uma promessa de Deus. Deus, ele não tem compromisso com a minha palavra, ele tem compromisso com a palavra dele. Mas a palavra dele se torna viva através dos seus servos, dos seus profetas. Então, deixa aí nos comentários. Qual é a palavra de Deus para a tua vida? O que Deus falou para você que você ia alcançar? Alcançar minha família salva. Alcançar uma célula frutífera,
alcançar um ministério de louvor extraordinário? Coloca aí nos comentários. Qual é a palavra de Deus para a sua vida? Maravilha, né, Bispão? A gente fica pensando assim, meu Deus, são 12 igrejas, né? São 300 líderes, são 800 voluntários, 1.900 pessoas em células sendo atendidas pelos nossos projetos, pelo nosso acolhimento. Como é possível manter isso e fazer com que essa rede aumente, assim como nós temos visto? Existe algum tipo de ferramenta que ajude a isso a acontecer, essa expansão, né? Manter igrejas, abrir igrejas, fazer projetos sociais? Eu creio que a primeira coisa é uma obra do Espírito Santo, né? É só o Espírito Santo para manter as ovelhas no aprisco, realmente atender. Nós somos instrumentos, mas a obra toda realmente é feita pelo Espírito Santo, né? Então é uma obra espiritual. A outra coisa que a gente falou aqui, né, um pouco antes aqui, que a obra de Deus a gente não faz sozinho, né? Isso é muito importante. A gente não faz sozinho a obra de Deus. E eu dou graças a Deus. A gente realmente começou, né, uma família. Foi eu, a Bispa Leandra, né? Pedro, no auge da sua juventude, e a Juliette, você estava com 21 anos quando a gente chegou aqui. A Juliette com 13, uma história que muita gente conhece da nossa regional. E Deus foi agregando pessoas, Deus foi agregando pessoas, Deus foi agregando pessoas. Graças a Deus hoje são 300 líderes de célula, mais de 800 voluntários ajudando para fazer os cultos, departamentos, né? E tudo isso também é uma obra do Espírito Santo. O que acontece é que o desafio é você ter uma organização ministerial, Então a gente começou com um movimento, nós éramos um movimento de pessoas que se reuniam para adorar a Deus, evangelizar através das células, enfim, de como o Senhor colocava nas nossas oportunidades, e depois você vai se organizando, né? A obra de Deus, o reino de Deus é um reino organizado. E essa organização, essa estrutura, né? Hoje a gente tem o Instituto de Vencedores. O Instituto de Vencedores é onde nós treinamos as pessoas para poder evangelizar, para poder estar nos departamentos da igreja, para poder ser um voluntário na igreja e servir ao Senhor. É o Instituto de Vencedores. E a gente fala vencedor porque é um instituto que trabalha todas as áreas da pessoa, né? Leva ela a ser uma vencedora, primeiramente, pessoal, né? Se a pessoa não vence pessoalmente, ela não vai poder servir a Deus também na sua plenitude. A outra coisa é a gente manter essa visão da igreja local. O que é interessante? São 12 igrejas, cada igreja na sua localidade fazendo a sua missão. Não é? Então, isso é interessante porque cada pessoa lá na ponta, lá na ponta, lá um voluntário, lá na ponta, ele é treinado para alcançar aquela localidade, né? Abençoar aquela localidade. A gente sempre fala, né? Uma igreja relevante é uma igreja que alcança a sua comunidade, alcança seu bairro, né? Então, se a gente não perder isso, não perder esse amor a Deus, amor às pessoas e querer ser relevante, trabalhar para ser relevante, ajudar, abençoar, alcançar, tem necessidades específicas numa região que não tem numa outra, por mais que a região seja próxima, né? Mas se a gente tiver um interesse genuíno em alcançar aquele bairro, abençoar aquele bairro, aquela localização, com certeza essa obra vai se expandir, vai alcançar corações, vai abençoar vidas. E a obra é de Deus, né? A expansão é de Deus, ele vai fazendo isso, né? E especificamente sobre expansão e projetos sociais. Existe alguma ferramenta que possa contribuir para isso, que hoje tem contribuído diretamente para essa expansão na nossa regional? Boa pergunta, né? Projetos sociais, né? A natureza da igreja é servir. Né? O nosso Senhor Jesus veio para nos ensinar a servir, né? Então, servir é um projeto, servir é algo social, né? Então, você não tem como descolar o evangelho do serviço. Agora, é óbvio que você pode fazer serviço de várias formas, né? Você pode ser um braço da igreja fazendo ações sociais, ótimo, a igreja faz isso naturalmente, e você pode fazer projetos sociais, ou seja, que aí você tem uma questão civil, uma questão
documental, né? E você já tem já dentro daquilo que é necessário para que o seu projeto possa alcançar mais pessoas, né? Possa alcançar a sociedade civil, né? Então, o projeto social, acho que ela anda junto com o projeto evangelístico, essa é uma característica que nós temos, né? Ou seja, queremos alcançar as pessoas e muitas vezes, para alcançar as pessoas com o evangelho, com a palavra de Deus, primeiro, a gente fala do amor. Primeiro é demonstrar o amor e depois falar do amor. Essa é uma forma mais eficaz, né? As pessoas, elas muitas vezes, elas não querem saber do que eu tenho para falar, mas elas têm necessidades. E quando essas necessidades são tocadas, supridas, elas se abrem para poder ouvir. Maravilha. Então conta pra gente sobre o Instituto Social, como que daí que surgiu a questão do Instituto. Então, filho, veja só, teria que ser um podcast à parte, só sobre né? o Instituto, só é sobre o Instituto, né? Mas a gente pode fazer, pode fazer. Né? Só Exatamente. sobre obras sociais, projetos sociais, a Exatamente. diferença de ação social para projeto. Achei fantástico isso, né? Que a gente, às vezes, se perde um pouco no questão conceitual, né? A pessoa faz uma vez, acha que é um projeto, exige uma estruturação, né? Uma sustentabilidade para que não seja uma vez e pare, né? Perfeito. Mas você que está nos assistindo, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com você é o seguinte: você não precisa das circunstâncias, do cenário ideal para você fazer uma ação social. Você não precisa. O que precisa é o desejo de ajudar, o desejo de servir. E com isso, pode ter certeza que Deus vai te conduzir, não é? Você é líder de célula, você é voluntário nosso, você é ovelha da nossa regional, nós temos vários projetos e frentes que nós fazemos. Mas uma coisa muito importante, você não precisa ter o cenário ideal. Nós começamos suprindo uma família, na verdade era uma irmã com 3 bebês, e ela precisava de leite. E aí foi que a gente falou, vamos fazer o quilo do amor. A gente viu isso, né, em algum lugar, alguma referência, quilo do amor. E a gente começou com leite, algumas pessoas trazendo também comida, né? Ou seja, e a gente fez ali uma cesta, que seria a cesta do amor. Então começamos com uma cesta do amor. Temos a foto, né? Temos a foto dessa primeira cesta, era uma caixa com uns litros de leite, alguns alimentos. Aquilo abençoou muito aquela mãe naquele mês, acho que foram 2 ou 3 meses que nós pudemos ajudar, não é? E depois disso, as coisas foram acontecendo ao longo desses anos, foram mais de 50 toneladas de alimentos que foram doados. Né? Nós tivemos na época da pandemia, só na época da pandemia foram 20 toneladas, né, no primeiro ano e 17 no segundo, foram 37 toneladas 2020 e 2021. Isso, em 2020 e hoje a gente, como Regional Shark Tank, pelo menos 1,5 tonelada por mês, né? Graças a Deus. Regional. Né? Atendendo de Bombinhas a Jaraguá do Sul, famílias, instituições, né? Inclusive essa semana entrei em contato com a Instituição do Câncer aqui de Itajaí. Estamos ali ajudando, né, continuamente, associações, enfim, então graças a Deus. Não só com alimento, né? Agora esse final de semana a gente está atendendo também uma casa terapêutica para dependentes químicos e nós estamos levando 30 Bíblias. São 30 pessoas que tem ali. Então nós vamos começar um estudo bíblico, eles não têm Bíblia e nós estamos levando 30 Bíblias. Então quando tem um coração para isso, mesmo com todas as limitações, Deus vai dirigindo, portas vão se abrindo e é interessante como tem pessoas que querem ajudar. Como tem pessoas. Inclusive, quem está nos assistindo pode nos ajudar. Talvez a pessoa fale assim, puxa, mas eu não consigo ir até uma associação de câncer hoje. Talvez eu não consiga distribuir Bíblia, né? Não tenho talvez o recurso para comprar muitas Bíblias e fazer essa ação, ou o tempo, ou enfim, né? O legal disso, e que o senhor tem falado desde o início, é que a obra não se faz sozinho, né? Perfeito. Então a gente pode ter amigos dessa missão, né? Exatamente, é o que nós vamos falar. Mas ainda continuando sobre o Instituto, hoje eu gostaria de destacar aqui, neste mês de novembro, onde nós estamos também lançando o nosso Sharkcast, certo? O nosso podcast da nossa regional. Uma alegria muito grande, porque o nosso instituto, o Instituto Social Acabana, foi aprovado pelo Ministério da Economia para ser uma certificadora do projeto
programa Jovem Aprendiz. Que é isso, tudo hein? que nós queríamos, né, a gente tem muitos jovens conosco, a característica do nosso ministério, da Sala Nossa Terra, por conta do Arena Jovem, e nós queríamos muito poder ajudar esses jovens, por exemplo, na questão da inserção no mercado de trabalho. E a gente buscou isso, né, deu mais de um ano buscando isso, enfim, tantas situações, e deu certo. Este mês, no dia 31 de outubro, na verdade. Dia da Reforma Protestante. Dia da Reforma Protestante. Foi uma grande alegria. Nós recebemos aqui a certificação. Então, a partir de janeiro, no nosso calendário, nós estaremos já com as primeiras turmas do Jovem Aprendiz. Então, foi levando, né? Então, começou ali com aquela cesta de alimento. Que bênção, meu Deus. Depois foi o quilo do amor. Depois outras ações, muitas outras ações foram acontecendo, ao ponto de a gente ver a necessidade de poder ajudar os nossos jovens com a questão da qualificação profissional, e hoje dessa maneira. Então tá aí, você que está assistindo esse podcast e gostaria de ajudar, você pode ajudar através da sua célula, da sua equipe ministerial. Se você não está inserido, está assistindo o podcast, não está inserido numa equipe ou na igreja, mas está assistindo e gostaria de ajudar, coloca no comentário, coloca aí, eu gostaria de ajudar, e a gente vai no próximo bloco aqui falar com você como efetivamente você vai poder participar, né, dessa regional chamada Shark Tank. Especificamente, então, em relação a tudo isso que nós temos falado, né, e realmente fica tão maravilhoso quando a gente vê o resultado. É óbvio que a gente sabe que a gente pode fazer muito mais. Está no nosso coração, né, fazer muito mais, alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas ainda. Então, como a gente consegue fazer isso hoje na prática? Às vezes alguém está nos escutando, como a gente já falou, e ajudar, ou então até falando, não, eu já ajudo, mas como eu posso propagar isso para um amigo meu, para um colega de trabalho, né? Talvez ele não é da igreja, mas queira fazer parte desse projeto social. Né? Perfeito, né? Bom, a primeira coisa é ter a consciência que tem muita gente que quer ajudar e não sabe como ajudar. Então, nós temos o projeto nosso da Regional Shark Tank, que é um projeto missionário de abertura de igrejas, de manter também a igreja, não é só abrir, tem que manter, não é? Certo? Aquele início de obra que é muito difícil. E os projetos sociais que estão focados em algumas áreas. Qualificação profissional dos nossos jovens, ok? E também a inteligência emocional, que é outro departamento dentro do nosso instituto, que é o acolhimento psicológico, atendimento psicológico, grupo de crescimento emocional, para ajudar nessa área tão importante. Então, o senhor está dizendo que alguém que não tem a condição de pagar um psicólogo, um tratamento, está precisando desse acolhimento, pode chegar no instituto que vai ter atendimento gratuito. O que acontece é que nós temos o acolhimento, chama-se acolhimento, que são justamente até 3 atendimentos gratuitos. Top. Se a pessoa não tem condição, a gente tem parceria com o município para estar enviando aos psicólogos do município 100% gratuito. Se a pessoa quiser continuar sendo atendido pelo instituto, pelos psicólogos do instituto, como que funciona? Aí nós temos um preço, que é um desconto, né, porque é um subsídio que a gente consegue fazer para que a pessoa possa, ali no instituto, ser atendida. Ok? Então, pode ser dessa maneira. Como que a pessoa pode participar disso? Não é? Aí nós temos algo que é algo institucional na Sala Nossa Terra, chamado Parceiros de Deus. Parceiros de Deus é o projeto que nós temos, onde a pessoa pode contribuir para os projetos missionários e sociais. E nós temos aqui na Regional Shark Tank o Parceiros de Deus, Missão entre Amigos. Por que missão entre amigos? Porque nós temos amigos. Você acabou de falar, não é? Que nós temos amigos, pessoas que trabalham conosco, pessoas que estudam, né, na faculdade, enfim, nossa família, familiares, enfim. O leque é muito maior de pessoas que querem ajudar, mas não sabem como ajudar ou não conhecem um projeto que seja sério, um projeto que elas possam acompanhar. Por exemplo, quando nós implantamos, né, o Missão Entre Amigos, o Parceiro de Deus Missão Entre Amigos, tem 4 meses, indo para o 5º mês. Todos os meses nós temos uma newsletter, né? Nós temos um informativo
do que está sendo feito. Igrejas que estão sendo abertas, a quantidade de quilo do amor que a gente tem arrecadado, o que tem sido feito, as ações sociais, quantos atendimentos psicológicos estão sendo feitos. Então a pessoa vai acompanhando também. Isso é muito legal, porque ela se sente parte daquilo, não é? Não é somente fazer uma contribuição para desencargo de consciência, ela acompanhar como nós estamos fazendo. E o Parceiro de Deus, além de ser um projeto que nos ajuda aqui na nossa localidade, é um projeto muito maior. Vou dar só um exemplo a você que está nos acompanhando. Nós temos hoje um projeto missionário na Venezuela, um grande sonho, não é? E estamos trabalhando para isso, é abrir 100 igrejas na Venezuela. No momento que a Venezuela está passando, 100 igrejas para ajudar a reconstruir o país através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o Parceiro de Deus, Missão Entre Amigos, ajuda esse projeto também. Aleluia. Olha só que coisa maravilhosa. Como foi falado, eu não posso estar na Venezuela, eu não posso ir, mas você pode estar lá com a sua contribuição. Como você pode ajudar? De certa maneira, de algumas maneiras, eu vou dizer. Primeira delas, orando. Nos ajude em oração. Oração é fundamental. Nos ajude. Ore por essa região, pelas pessoas necessitadas e que nós possamos alcançar com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, a oração. Ore pelos líderes de célula, pelos líderes de equipe, pelos missionários que nós temos. Nos ajude em oração. Ore por nós. Ore por nós, ore por mim, ore pelo pastor Pedro, ore por nós. Precisamos das suas orações. Segundo, você pode se envolver. Você pode se envolver liderando uma célula, você pode se envolver sendo voluntário num dos projetos sociais, você pode se envolver numa das nossas ações evangelísticas. Então, fale com o seu líder de célula, fale com o seu líder de equipe ou seu pastor na sua igreja, seu líder de igreja. Daí se envolva nesse projeto. E a outra maneira que você pode fazer é contribuindo. Inclusive, na descrição, né, desse episódio, que na descrição você vai ter ali o número Pix, que você pode fazer a sua doação voluntária, tá bom? Será muito, muito abençoada, muito bem aceita, porque nós vamos avançar e necessitamos da oração de pessoas envolvidas e da contribuição, da provisão financeira. Misso, tem muita gente que tá assim, de olho, o que é isso aqui? Tanto a camiseta, Shark Tank, quanto... Do kit. O kit completo, né? O boné... Aqui a nossa caneca. Será que a gente já solta aqui? O que a gente quer fazer? O que vai acontecer essa semana? Será que a gente já fala com o pessoal, já agita o pessoal? Bora, fala lá. Bom, primeiro de tudo é o seguinte, o nosso podcast é um episódio semanal. Então, a cada semana, nós vamos trazer aqui tubarões para inspirar sua vida, para contar um pouco do que tem sido fazer parte da Regional Shark Tank, como Deus alcançou a vida delas, para que elas possam alcançar outras vidas. Então, a cada episódio, nós vamos sortear um presente da Regional Shark Tank. E nesse primeiro, a gente já vai começar sorteando uma caneca. Olha aí, uma caneca. E é o seguinte, nós temos as nossas redes sociais, Sara Balneário, rede social da nossa sede. Sara Itajaí é uma coordenação para regional, para aquela coordenação da Sara Itajaí. Sara Joinville, também aquela coordenação da Sara Joinville. E Sara Itapema. Então, os Instagrams das coordenações, nesses Instagrams que nós vamos estar fazendo o post promocional. Então, você tem regras simples. Você já sabe como funciona o sorteio no Instagram. Então, nesse post, tá? Somente nesses posts desses quatro Instagrams, você vai comentar com o nosso emoji do tubarão. Mostra aí, Bispo. Dá pra... É esse aqui, ó. Esse emoji do tubarão, que você sabe muito bem como encontrar aí no seu celular. E nesse comentário você vai marcar 3 Instagrams. Não pode ser perfil de gente famosa ou perfil profissional de empresa. Então, 3 usuários no Instagram você vai marcar com este emoji de tubarão. Isso. E aí nós vamos recolher esses comentários e fazer o nosso sorteio. E nessa primeira semana eu sorteio dessa caneca lindíssima. Gente, a gente está aqui iniciando, né?
inclusive se você quiser nos ajudar aí nos podcasts, né? Sabe que todo início ele é humilde. Então, essa caneca aqui não é minha, eu tenho que devolver no final desse episódio. Eu vou estar comentando lá. Eu quero ganhar essa caneca. Exatamente. Aí marca alguém para conhecer o projeto, né? Marca Sim. alguém aí para conhecer o projeto. E a cada episódio vai ter histórias riquíssimas de toda a nossa regional, de Bombinhas a Jaraguá do Sul. Queremos trazer também convidados dessas missões transculturais que nós temos. Sim. Imagina, nós temos aqui um missionário da Venezuela, um missionário da Argentina, missionários de outros lugares também, compartilhando um pouco conosco, né, o que tem acontecido, assim como nós temos ajudado tantas pessoas, né, como tem sido em outras regiões também. Né? E você, né, que está nos assistindo, quem sabe não vai ser você que vai estar aqui? Quem sabe não vai ser você contando a sua história na Regional Shark Tank? Olha aí. Eu imaginaria que isso iria acontecer, que de fato, muita gente aqui curiosa, com algumas perguntas para o bispo. Gente, ai. Que, olha só, eu já calma, vou começar, vamos com calma. Já vou começar com essa pergunta aqui que achei fantástica. O Pietrovski mandou essa pergunta aqui. Gustavo. Bispo, o senhor já jogou futebol, já fez maratona, já aprendeu a surfar. Qual é o seu próximo desafio? Eita! Próximo desafio esportivo? Não tenho. Já tô cansado já, né? Já todas essas coisas, né? Não, mas o desafio é continuar fazendo o meu funcional, estar em forma, né? Esse é o desafio, né? Que já é um grande desafio. Sim. E continuar surfando, né? Qual a importância do esporte? Mas também, assim, tem uma palavra que está em alta, né? Ultimamente, assim, que é a tal do autocuidado, enfim. Qual a importância para um líder de alto rendimento continuar se cuidando? Porque uma das marcas também da regional é que o senhor sempre fala das nossas 5 áreas, né? Deus em primeiro lugar, você mesmo, família, vida profissional e financeira e vida ministerial. Perfeito. Então, mas assim, o esporte, qual que tem sido a importância no seu ministério e em alguém que queira, né, almeja o ministério? Muito importante. Você que está nos assistindo, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Não é só uma parte, não é? Nós somos holístico, integral, não é? E a parte do esporte ou do exercício físico é extremamente importante. Importante porque vai te dar saúde, vai te dar resistência, não é? Vai te ajudar a você viver melhor. Primeira coisa é isso. A outra coisa é que vai te dar mais longevidade. Essa é a ideia, mais tempo você servindo a Deus, não é? E servindo com qualidade. Então é qualidade de vida, extremamente importante. E lembrando que corpo são, mente são, corpo são, então uma coisa está ligada à outra. Nós temos acompanhado muitos casos de pessoas que pensam em estar num quadro de depressão, mas na verdade é falta de exercício, uma melhor alimentação, a questão do descanso, essas 3 coisas extremamente importantes para a sua alma, né? Para a sua alma. Muito forte, né? Porque as pessoas, às vezes, elas não conseguem ter longevidade. E o desafio é esse, né? Não é só você fazer algo bom, mas fazer algo bom continuamente, né? Exato. Então é esse desafio. Né? Tem outra pergunta aqui. Meu Deus, a gente está com muita interação. Meu Deus, Natan, Bárbara de Navegantes, Andréia de Itajaí. Olha aí, um beijão para vocês. Que legal vocês participando aqui com a gente. Gui, enfim, meu Deus, realmente bastante gente. Tem aqui mais pessoas perguntaram a mesma coisa. Eu vou sintetizar aqui, mas, por exemplo, eu vou ler aqui a pergunta do Pablo. Bispo, começar do zero te trouxe quais ensinamentos? Conseguiria citar 3 ensinamentos? Interessante que tem mais pessoas pedindo 3 ensinamentos ou dicas, né? 3 dicas para ser um tubarão, outra pessoa perguntou aqui. Enfim, então, 3 dicas para alcançar almas perdidas. Enfim, então,
que o senhor conseguiria sintetizar de 3 dicas para ser um tubarão? Uau. É difícil, né? Difícil. Mas vamos lá, né? A primeira coisa é o seguinte. O ministério é feito em cooperação com o Espírito Santo. Nós cooperamos com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele trabalha na área de sonhos, visões e profecia. Joel 2:28 e Atos capítulo 2, certo? Então sonhe, tenha visão, entendeu? Sonhe e profetize, né? Profetizar é sair dos teus lábios o sonho que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Então quando a gente chegou aqui do zero, você acabou de falar, você falou, né, aqui no nosso programa, que a gente não tinha nada, nem igreja nós tínhamos, mas nós já sonhávamos com uma regional, não é? Nós já sonhávamos com uma regional. Então sonhe, permita sonhar, né? Seja inspirado, né? Vá em lugares que te inspirem, dentro do seu propósito. Sonhe. Visão já é planejamento, né? Visão é você colocar o teu sonho num planejamento, ter uma visão. Não basta sonhar, você tem que ter visão. E depois profetizar em cima disso, né? Permita com que seus lábios libere palavras de bênção em cima do seu planejamento e do seu sonho. Primeira coisa é essa. Isso eu trabalho com o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha dessa maneira. A segunda coisa é, dentro do seu planejamento que você tem, certo? Trabalhe todos os dias. Esquece, sabe? Chega uma hora que esquece da tua meta um pouquinho, entendeu? Não fica fissurado nisso, não. Trabalhe todo dia. Você já fez, já planejou, faça a sua rotina. Faça a sua rotina todo dia. Todo dia. Você tem que evangelizar, você tem que cuidar da saúde, né, a família. Faça a sua rotina todos os dias. E a terceira coisa é tenha conexões boas. Né? Ou seja, esteja conectado com pessoas que estejam na mesma vibe, no mesmo propósito, né? Certo? Porque uma conexão correta te leva a lugares corretos. Uma conexão errada vai te tirar dos lugares corretos e te colocar nos lugares errados. Então seria isso, trabalhar com o Espírito Santo, faça a sua rotina todos os dias, não fica tão fissurado, cheguei, alcancei, estou chegando na meta, tem uma meta para alcançar, tem um objetivo. Isso às vezes pode atrapalhar, faça todos os dias. E o terceiro é, esteja conectado com as pessoas certas. Meu Deus do céu, maravilha. E a última coisa aqui, eu vou ler a literalidade do comentário, tá? Eita! Bispo, estamos aguardando o seu livro. Quando o bispo lançará um livro? Eita! Eu não me sinto digno de lançar um livro ainda. Não me sinto digno. Se tivesse um livro para lançar, eu acho que eu lançaria um livro de testemunhos, talvez. De testemunhos do que tem acontecido. Quem sabe o primeiro livro não seria Shark Tank, não é? De testemunhos, de vida, de situações, não é? E, gente, um livro ilustrado com fotos da regional. Túlio, o que você acha, né? Tem umas fotos, né, bonitas, gente, né? Eu tô pelo menos uns 7 anos dando várias ideias para ele lançar de livro. Ixi, já tem aí pelo menos uns 10 títulos diferentes de livro. Falei, pai, lança esse livro. Dá pra gente fazer assim, Vamos ver, vamos pensar nisso aí, né? Chegar a 30 igrejas, né? 30 igrejas, daí a gente lança o livro Shark Tank. Oh, meu né? Deus. Já vamos colocar assim, uma história... Vamos trabalhar então, né? Fazer isso assim, acontecer. Uma história de tubarão. Boa. História de pescadores. História de pescador, olha. Muito bom. Né? Alguma coisa assim, né? E aí, nos ajude aí, quem sabe aí, você pode dar uma sugestão aí. Coloca na descrição qual que seria a sugestão. Meu Deus, muito, muito rico, né? Essas histórias todas. E inspira, né? É interessante porque, enfim, faço parte, né? Há 8 anos, a gente vê isso, mas toda vez que a gente para, às vezes, relembrar, contar novamente, né? Agora a gente está completando 3 anos de Sara Itajaí. É tão assim, que eu posso dizer que é um privilégio muito grande fazer parte disso. E eu acho que o simples desejo do nosso coração é que mais pessoas sintam esse privilégio também, né? Perfeito. E hoje você tem essa possibilidade de fazer parte disso, compartilhando esse vídeo, fazer parte disso, fazendo parte do Missão Entre Amigos, fazer parte disso, abrindo uma célula, ou abrindo a sua casa para receber uma célula. Né? E às vezes, talvez,
A gente não sabe, a internet tem esse poder de chegar em lugares que a gente nem imagina, né? Talvez você esteja ouvindo, nem é dessa região, mas conhece alguém que é. Perfeito. Nossa, meu amigo mora aí. Então nós estamos nessas cidades, né? Bombinhas, Tijucas, Porto Belo, nós temos Célula, Itapema, Balneário Camboriú, a cidade ali do outro lado da BR, Itajaí, Navegantes, nós estamos em Pissarras, em Penha, em Barra Velha, estamos em Jaraguá do Sul, estamos em Joinville, né? Então, Blumenau, Gaspar, nós temos, né? Brusque, nós temos Célula. Né? Então, essa região toda, se você conhece alguém que mora, ou se você vai visitar no final de ano, né? Vai ser um prazer te receber aqui, mas que você possa ter o privilégio também de ver pessoas sendo transformadas, de ver ações sociais pontuais sendo feitas, projetos sociais já estruturados sendo feitas. Né? Tem o mesmo privilégio que nós temos de fazer parte disso. Né? Momento coach. Eita. Pega a chave. Anota aí. Nada contra, apenas brincando aqui, mas pega a chave. Para servir a Deus, basta querer. O restante acontece. Você pode servir dando um abraço, você pode servir dando 10 minutos do seu tempo para ouvir uma pessoa, né, para enviar o link desse episódio para alguém. Enfim, tantas coisas, como nós já falamos aqui. Né? Basta querer. Amém. Então, estamos chegando ao fim do primeiro episódio do SharkCast. Muito bem, né? Você pode compartilhar esse link, curtir, se inscrever no canal para os próximos episódios, especialmente esse episódio vindo nesse dia maravilhoso do nosso Shark Day, esse sábado fantástico com o nosso Bispo Cirino, né? Um dia marcante mesmo, mas os nossos episódios... Tubarão branco, né? O tubarão, nosso tubarão maior, tubarão general. Mas normalmente, né, a partir do próximo episódio, às quintas-feiras, 18 horas, marca aí. Nós vamos estar lançando a cada quinta-feira um episódio marcante, com histórias, com testemunhos, você vai ser inspirado, sem dúvida alguma. Então, realmente, ativar o sininho é algo corriqueiro agora, é uma linguagem nova, né, do nosso tempo, da nossa era moderna, mas quando você ativa, você já fica por dentro. Assim que sai um conteúdo novo, você já é o primeiro a saber. Imagina ser o primeiro a saber quando estiver saindo um conteúdo novo. Então ativa as notificações, esteja por dentro nas nossas redes sociais também. E não se esqueça, o nosso post promocional, hoje mesmo você já pode estar concorrendo a essa caneca maravilhosa. Eu espero que eu ganhe, tá? Porque eu tô doido para ter essa caneca na minha casa. Mas você pode estar concorrendo a essa caneca, comentando nesse post da Sara Balneário, colocando ali o emoji do tubarão e marcando 3 pessoas. Vamos, com certeza, espalhar esse conteúdo maravilhoso. Muito bem. E também, na descrição aqui desse episódio, estão os perfis do Instagram das nossas coordenações. Aproveita, segue lá, veja o que está acontecendo, acompanhe. E também, se você quiser contribuir com o Parceiro de Deus, Missão Entre Amigos, está aí o número do Pix. Pode fazer a sua doação, sua contribuição voluntária e será muito abençoado para o projeto. Deus abençoe. Nos vemos no próximo episódio do SharkCast. Valeu.